E sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui da cidade de Pumamarca, na Argentina, e vamos subir, né, rumo a Salinas Grandes, né, que é um deserto de sal que tem aqui bem próximo, né, tá mais ou menos aí 70 quilômetros de distância, né, 67 quilômetros aí de distância aqui de Pumamarca. E aí vamos subir a Costa do Lipã, que é uma rodovia, né, a Ruta 52, que é uma das principais rodovias que liga a Argentina ao Chile, né? Muitos dos turistas que vão para o Atacama utilizam bastante essa rodovia. Mas antes, né, vamos falar um pouquinho sobre Pumamarca, falar um pouquinho sobre o trecho. Pumamarca é uma cidadezinha muito pitoresca aqui na Argentina. E aí, como vocês veem aí, ó, as ruas não têm pavimentação, a grande maioria delas são casas bem simples, né, muros e muros. As janelas das casas, né, já todas ali de frente para a rua e tudo mais. Uma marca, né, ela fica entrelaçada com as culturas indígenas dos Andes, né, e os processos históricos de colonização espanhola. Apesar de ser um povoado pequeno, a sua importância histórica é grande e se manifesta tanto na arquitetura quanto nas tradições locais. Antes da chegada dos espanhóis, a região de Pumamarca já era habitada pelos povos indígenas, que formavam parte do universo cultural andino nessa região. Essa população era organizada em comunidades agrícolas, com técnicas sofisticadas de irrigação e cultivos em terraços. A posição geográfica estratégica da região, num vale cercado por montanhas, fazia dela uma zona de passagem importante entre os Andes e os vales mais baixos. Isso a colocava na rota de troca entre povos de distintas áreas. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, trouxe profundas mudanças. A região foi incorporada ao vice-reino do Peru e depois ao vice-reino do Rio da Prata. Pumamarca passou a integrar o sistema de encomendas, no qual os indígenas eram obrigados a trabalhar para os colonizadores. Neste período foi construída a igreja de Santa Rosa de Lima, em torno aí de 1648, e hoje é um dos edifícios coloniais mais antigos aí da Argentina, com paredes de adobe e um altar de madeira esculpida e dourada. A cultura local começou a refletir uma mescla entre tradições indígenas e o catolicismo ibérico, que ainda hoje se vê nas festas religiosas e nos rituais sincréticos. Durante as guerras da independência, a quebrada de Humahuaca, que é onde fica a região aqui, né, onde fica Pumamarca, foi cenário de inúmeras batalhas entre os exércitos revolucionários e as tropas realistas espanholas. A região era estratégica para controlar a rota do Alto Peru, que hoje é a atual Bolívia. Pumamarca e seus arredores viram passar figuras históricas como Manuel Belgrano, que foi o herói da independência aí da Argentina. A partir da segunda metade do século XX, Pumamarca começou a atrair visitantes interessados em suas paisagens, arquitetura colonial e cultura indígena viva. Já em 2003, a quebrada de Humahuaca foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, o que alavancou o turismo e incentivou projetos de preservação cultural aqui na região. Hoje, Pumamarca é um dos principais destinos turísticos do norte argentino e é símbolo da identidade andina do país. Nesse momento aqui agora, a gente está na Ruta 52, indo em sentido a Cuesta del Lipã, né? Então é um trecho aí onde é utilizado bastante por viajantes que vão para o Atacama, né? Pumamarca, na verdade, é uma joia aqui da região. Ela está na província de Jujuy, no noroeste da Argentina, e é um dos povoados mais pitorescos e coloridos do país. Olha que interessante as montanhas lá ao fundo, dá para ter noção disso, né? Várias tonalidades, é uma coisa muito, muito bonita. A gente pegou um dia perfeito, o contraste com o céu azul estava sensacional. E a nossa meta era chegar lá no topo,
né, dessas montanhas aí que vocês vão vendo, e elas vão começando a surgir cada vez mais imponentes na nossa frente. E quais são os grandes destaques, né, de Pumamarca? Tem o Cerro de los Siete Colores, né, que é a grande estrela de Pumamarca, né, esse lugar, e trata-se de um morro com estratos geológicos de diferentes eras, cujas cores naturais, rosa, verde, amarelo e roxo, né, formam um espetáculo visual impressionante. O melhor momento para vê-los é pela manhã, quando a luz do sol incide diretamente nas encostas. Então vocês podem ver aí que vira e mexe as montanhas têm multicores, né? Elas têm várias tonalidades. E a gente aproveitou para sair bem cedinho para aproveitar o máximo do tempo aqui. O que dá para se fazer também, né? Passeios e trilhas nessa região. Então tem um passeio de Los Colorados, né, que é uma trilha de cerca de 3 km que circunda o Cerro de los Siete Colores e proporciona vistas fantásticas da região, né, com suas paisagens muito bonitas, e as Salinas Grandes, que é por onde a gente está indo aí, que é uma das maiores salinas do mundo e é acessível aqui pela Ruta Nacional 52, que passa, né, então pela costa da Lipã, subindo até mais de 4.000 metros de altitude. A altitude de Pumamarca está em torno de 2.300 metros com relação ao nível do mar. O clima é bem seco, com dias ensolarados e noites frias, especialmente no inverno. Fica a 65 km do norte de São Salvador de Jujuy e está na famosa Ruta Nacional 9, que percorre todo o norte argentino. O nome Pumamarca vem do Aymará e significa algo como povo da terra virgem. E é um dos destinos mais procurados aí para quem viaja aqui por essa região. Geralmente o pessoal usa Pumamarca para ser um local de descanso, né, durante a sua viagem, tanto para o Atacama ou até mesmo para Bolívia. É uma cidadezinha muito legal e que vale a pena conhecer. E aí, né, a Cuesta de Lipã, que é para onde a gente está indo agora, ela é uma das estradas mais impressionantes e cinematográficas da Argentina. Né? A própria estrada é um ponto turístico. Né? As pessoas têm o desejo de fazer a estrada da Cuesta de Lipã, né? Tanto do ponto de vista paisagístico, né, quanto da engenharia. Uma estrada que vai contornando as montanhas, fazendo um zigue-zague, uma coisa impressionante. Um asfalto muito bom, uma qualidade muito boa. Infelizmente, poucos pontos assim de ultrapassagem. Então, se você, por exemplo, na subida ou até mesmo na descida, pegar caminhões muito grandes, você tem que ter uma certa paciência para se manter, né, ali atrás desses caminhões aí e não ter nenhum outro risco. Porém, ela tem um certo risco, né, um perigo. Se perder um freio, por exemplo, é ribanceira abaixo aí, né? Ela conecta então a cidade de Pumamarca, né, a região do altiplano e as Salinas Grandes, e cruza paisagens de tirar o fôlego. Vocês vão ver aqui nesse vídeo, né? A Cuesta de Lipã é um dos trechos sinuosos aqui da Ruta Nacional 52, que fica localizada aí na província de Jujuy, aqui no norte da Argentina. E trata-se de uma subida de montanha com curvas fechadas, que desenrola por cerca de 30 km até atingir a marca aí de 4.170 metros de altitude com relação ao nível do mar. É uma verdadeira obra-prima da engenharia rodoviária, com um traçado que serpenteia em zigue-zague as encostas da pré-cordilheira andina. O ponto de partida, né, fica ali em Pumamarca, cerca de 2.300 metros de altitude. O ponto mais alto está na Abra de Potrerillos, que está a 4.170. O destino final mais comum é as Salinas Grandes, né, que está um pouquinho mais baixo. Então vocês vão ver que a gente vai subir, depois vai descer um pouquinho para chegar até as Salinas Grandes, que está a 3.450 metros de altitude. E a distância total aí é aproximadamente 70 km, conforme já mencionei. O asfalto é de excelente estado, né, o que permite aí o tráfego de carros pequenos, caminhões e ônibus tranquilamente. Possui muitas curvas fechadas, né, típicas aí dos caracoles, né, que são os caminhos em zigue-zague.
E as vistas panorâmicas são espetaculares, com paisagens que vão mudando conforme se ganha altitude. Vai desde ali de montanhas coloridas a planaltos desérticos. É comum avistar vicunhas, lhamas e condores sobrevoando a região. Essa estrada faz parte então do corredor bioceânico, que conecta o noroeste da Argentina ao Chile e ao Pacífico, passando pelo Passo de Llama, que é um passo bem conhecido aí, né? Historicamente, rotas similares eram usadas pelos povos indígenas para transitar entre o altiplano e os vales andinos, transportando sal, lã, alimentos e metais. Hoje, além de tráfego comercial, é rota essencial para o turismo de aventura e ecoturismo. Como a costa de Lipã ultrapassa os seus 4.000 metros de altitude, é comum que os viajantes sintam os efeitos do sorote, né, que é o mal de altitude. Entre esses efeitos, né, a falta de ar, tontura, dor de cabeça, né, e aí para isso recomenda-se hidratar-se bem, não fazer esforços físicos intensos e, se possível, mascar folhas de coca, é bem comum, né, ou até mesmo tomar o chá da coca, que é uma prática bem tradicional também andina aqui. Durante a estrada tem mirantes e mirantes, né? Paradas que são obrigatórias. Praticamente a gente subiu todo e aí depois na volta a gente veio parando, né? E fazendo algumas imagens aí. O primeiro mirante é o Mirante de la Cuesta de Lipã, que é uma vista espetacular de todo o traçado da estrada, ideal para fotos panorâmicas. Tem a Abra de Potrerillos, que é o ponto mais alto com vistas para o altiplano e em dias claros até mesmo os vulcões da fronteira com o Chile. Tem Salinas Grandes, né, que fica no final, né, da descida, depois que sobe tudo, vai descer um pouco, que é um dos salários mais impressionantes aí da Argentina, com um horizonte branco que parece infinito, né? E se você estiver indo por conta própria, saia bem cedo de Pumamarca para pegar a estrada com luz boa e sem pressa. E aproveite para parar nos mirantes, né? O caminho é muito bonito e vale bastante, né? Tanto quanto o destino. Chegando lá em cima, a gente entrou. Esse vídeo vai parar na beirada da rodovia, né? Bem em frente a Salinas Grandes. No próximo vídeo eu mostro um pouquinho como que é as Salinas Grandes, a gente fala um pouquinho, mas a gente tem, você indo, né, você vai encontrar do lado esquerdo uma espécie de comércio ali. Para você entrar nas Salinas Grandes é diferente, por exemplo, do Salar de Uyuni. Nas Salinas Grandes você tem que pagar e precisa ir com guia, né, que é lá na hora lá, você faz todo o processo lá, paga, eles te levam, né, você vai no seu próprio carro e eles vão te guiando de moto na tua frente. Então tem todo um traçado para percorrer dentro de Salinas Grandes. Lá eles vão te levar em um local onde tem uns buracos que eles fazem com a extração do sal. E aí fala-se, conta-se um pouco lá, né, e depois a gente volta. É um passeio muito rápido, né? Você não fica muito à vontade. Confesso que quem conhece, por exemplo, o Salar de Uyuni, né, as Salinas Grandes não chega nem aos pés do Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni você é autossuficiente lá, você fica o tanto tempo que você achar que tem que ficar, você explora da sua forma. Já Salinas Grandes não é bem assim, né? Você tem todo uns trâmites lá que precisam ser seguidos. Só que quando a gente passou, a gente nem entrou pelo caminho normal, a gente tocou um pouco mais para frente e aí eu vi uma entrada, né, que parece ir para um local onde faz a extração de sal. E aí a gente entrou por ali. Mas isso aí depois eu vou contar no próximo vídeo aí o que a gente fez, né, como é que a gente acabou fazendo esse percurso aí. Mas no mais foi tudo muito tranquilo, né? Então Pumamarca, a Costa do Lipã, é um lugar fantástico na Argentina, né? É um lugar aí que surpreendeu bastante. A gente tinha vindo em Pumamarca
Da outra vez, quando a gente fez a expedição do ano anterior, onde a gente estava indo para Bolívia, a gente já gostou muito do lugarzinho, né? É um lugar bem característico, né? Um lugar que você se sente bem à vontade, né? Andando pelas ruazinhas, indo nos pubzinhos, o comércio, né? De tapeçarias, de várias coisas ali em volta ali do centro, na praça próxima à igreja. É uma coisa bem diferenciada, né? E não tem tantos hotéis, mas tem alguns. A gente acabou ficando até no mesmo hotel que a gente ficou no outro ano, né? Já por conhecer e saber que está bem próximo ali, foi bem satisfatório, né? Então a gente tinha passado a noite em Pumamarca. A gente decidiu sair bem cedo de Pumamarca, subir a Costa do Lipã, ir em Salinas Grandes e voltar, né? E aí a gente voltou até Pumamarca, e aí depois de Pumamarca, isso mais ou menos meio-dia, né? Você consegue fazer esse passeio em meio-dia, saindo cedo. Meio-dia, 1 hora, a gente já estava em Pumamarca de novo, onde a gente almoçou, e aí depois a gente seguiu viagem rumo a Salta, na verdade, nesse dia a gente foi para próximo de Termas de Rio Hondo, né? Era uma outra vontade que eu tinha, já que no ano anterior a gente não conseguiu visitar o autódromo, e nesse ano a gente tinha essa ideia de ir lá conhecer o autódromo. Então deu para fazer isso tudo aí, né? Lembrando que a gente já tinha feito a Ruta 40, né, pessoal? Um dia antes, né, desse vídeo aqui, a gente tinha completado a Ruta 40, que também está aqui, né, uma playlist exclusiva de Ruta 40. Quando a gente chegou lá em La Quiaca, a gente já não quis ficar em La Quiaca, né, e aí já descemos para Pumamarca, justamente para aproveitar. Pegamos a Ruta 9 e descemos para Pumamarca e aproveitar o lugar, né, concluída a Ruta 40. Né? Aí agora era hora só de lazer mesmo e tranquilidade, aproveitar aí a estrada praticamente, né? E aí agora, ó, repare que a gente começou a ganhar altitude, né? E olha as curvas, né? Serpenteando aí a Cuesta del Lipã. Então, hora para a esquerda, hora para a direita, né? E a gente vai vendo lá em cima, lá no fundo onde a gente tem que ir, né? Ainda tem bastante estrada aí pela frente. Vamos pegar um ônibus, aí tem que saber, tem que negociar muito bem, né, com o ônibus aí para poder conseguir ultrapassar, porque senão a gente acaba indo devagarzinho até lá no topo. E lembrando que a gente está subindo, né? Então de dia aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque não tem tanta potência assim para ganhar um fôlego e acabar subindo, né, com mais rapidez. Não era o nosso foco subir rápido, mas também nem tanto devagar e atrás de um ônibus. Então esta é a Costa do Lipã. É um lugar fantástico e é mais um dos tantos lugares que a gente já recomendou aqui no canal, né? Fazer a Costa do Lipã é algo bem interessante. E se você for para Atacama, considere passar por esta rota. Vocês vão gostar. E é muito, muito legal. E daqui você pode continuar subindo depois, indo para Santo Antônio de los Cobres, né? Pegar a Ruta 40 também mais acima. São algumas das outras opções que tem aqui no cardápio, né, dessa região tão bonita na Argentina. Eu vou me despedindo por aqui. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fica com a gente aí para você conhecer toda a subida da Cuesta do Lipã, a Ruta Nacional 52. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!
是